elas creiam no Evangelho da Graça e sejam salvas. Então, agora, quando elas estão subindo lá, então já tem uma equipe lá de teatro agora, que estão preparados lá, que elas terão teatro. Nas células, nós pregamos o Evangelho para elas. Então, elas estão vendo uma apostila, que é o Deus de gerações. Então, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E dentro disso tudo, elas estão vendo lá o que aconteceu com Gideão, o que aconteceu com Sansão. Certo? Então, elas estão conhecendo a história, porque o Evangelho está sendo pregado. Por quê? Porque nós cremos que podemos salvar as crianças e os nossos adolescentes e jovens antes que eles sofram. O que talvez muitos de nós sofremos na vida até Jesus nos encontrar. Então pregamos o Evangelho para elas nesse sentido, porque cremos na salvação de todos, absolutamente de todos. E o profeta Joel, no Antigo Testamento, ele diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E essa profecia, ela inicia-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, com o Pentecostes, o batismo no Espírito Santo. E não encerrou. Então, continua-se sendo derramado o Espírito sobre todo aquele que crê. Você crê, irmão? Amém? Então, essa promessa é para mim e para você. E por isso que em nossos encontros com Deus, por isso que nos nossos impactos kids, os juvenis, nós sempre temos momentos de enchimento com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque cremos nos dons, cremos no manifestar do poder do Espírito, cremos no batismo do Espírito Santo, cremos no Evangelho. E quando o Evangelho diz, essa é a verdade. Nada pode obstruir, nada pode impedir, nada é mais verdadeiro que o Evangelho da graça em Cristo Jesus. Amém? Então nós cremos em tudo isso. E por isso que nós pregamos porque cremos na mensagem na qual nós estamos pregando. E estamos vivendo também. E hoje eu vou continuar a pregação sobre as profecias de Mateus capítulo 24. Então, eu gosto muito de falar de Apocalipse, gosto de falar de contar a Bíblia, gosto mesmo. Então a gente brinca que quando eu estou reunido com alguém, eu acabo pregando. É assim, não dá. É porque gosto mesmo, gosto de pregar o Evangelho da Graça. E depois, durante o mês, essa é a última pregação que nós iremos fazer agora sobre Apocalipse. Depois nós voltaremos a falar em janeiro ou fevereiro. Mas nós teremos agora 3 ou 4 mensagens, agora no mês de dezembro, encerrando, que são sobre temas importantes também que precisamos falar. E Apocalipse, ele nos fala do tempo que nós estamos vivendo. Então nós precisamos ter uma percepção. Quando você lê o livro de Apocalipse, ele nos conta coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer. Então nós precisamos definir isso. E quando nós lemos Mateus capítulo 24 e 25, nós temos, depois de Apocalipse, esses 2 capítulos são os mais significantes na Bíblia, que falam sobre a volta de Jesus, onde há mais detalhes. E é o próprio Jesus quem está falando sobre isso. E quando nós olhamos para esses acontecimentos, nós precisamos ter a percepção do tempo que nós vivemos. Estamos vivendo tempos proféticos. Então, quando Jesus ele veio, através de Maria, que o Senhor enviou Jesus aqui para a terra, e esse é o maior acontecimento de toda a história, quando Deus ele pisa na terra através de Cristo, através de Jesus. Então, muitos fariseus, muitos professores da lei, escribas, tinham conhecimento, não perceberam o tempo. Não perceberam o tempo. Muitos também, eles estiveram com Jesus, viram Jesus, ouviram Jesus, estavam com Jesus,
e não perceberam que ele era Jesus, que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Então, viram, estiveram, mas não tiveram a percepção. E quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo, muitos ouviram, muitos presenciaram, o evangelho foi pregado por toda a Judéia e Samaria, e tem sido pregado nos confins da terra. Muitos ouviram, mas nem todos perceberam que estava se falando do batismo com o Espírito Santo, do Espírito que Jesus tinha predito que enviasse. Por quê? Porque nem mesmo tinham crido, talvez, em Jesus. E hoje nós vivemos tempos proféticos. Nós vivemos o tempo do fim. E eu tenho falado sobre isso, as igrejas têm pregado sobre isso, temos ensinado sobre isso, temos uma matéria sobre isso no curso de maturidade no Espírito, que é o primeiro curso que um cristão faz, né, aqui na videira, depois que chega, que é para nós amadurecermos espiritualmente. Nós temos 2 aulas específicas que falam sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. E nós precisamos saber que nós vivemos esse tempo profético. Então nós já sabemos que a Bíblia é verdade, já sabemos que Jesus veio, sabemos que vivemos na dispensação da graça, já sabemos que uma vez filhos, filho para sempre, já sabemos que uma vez que nós somos salvos, não há como nós perdermos a salvação, mas nós precisamos ter a percepção do tempo que nós estamos vivendo. Então, a percepção do tempo que nós estamos vivendo é saber que o fim ele está próximo e que a Bíblia tem se cumprido rapidamente. Então, a palavra ela nos diz também que nos últimos dias, né, nos últimos tempos, os dias seriam abreviados. Então, abreviados, né, muitas pessoas acham que eles seriam encurtados, mas, na verdade, não é assim. Os nossos dias hoje eles estão abreviados. Por quê? Porque nós estamos chegando no final do ano de 2024. Você não tem a sensação que parece que ele iniciou ontem? Tem ou não tem? Então, se você for pegar há 500 anos atrás, 400 anos, vamos colocar, menos até, para você sair daqui a São Paulo, você teria que ir a cavalo, ou caminhando, ou em cima de um burrichó, e, sei lá, levaria o quê? 30 dias, 40, não tenho nem ideia de quantos dias levaria. Mas vamos imaginar que 30 dias, indo rápido. Hoje, na verdade, você pega um avião em Porto Alegre, e em 1h15 você desembarca em São Paulo. Foi abreviado o tempo, sim ou não? Muito. Então, não muito tempo atrás, para você entender agora, vamos encurtar um pouquinho mais. 30 anos atrás, há 30 anos atrás, não existia celular. Meu Deus, tem adolescentes que nem sabem o que é vivo, que não existia celular. Não tinha. Nem telefone não tinha. 30 anos, irmãos. 30 anos, poucas pessoas tinham telefone. Muito poucas. O negócio era a carta mesmo. Era uma adrenalina. Nossa, eu lembro. Morava em Getúlio Vargas. E eu tenho umas tias que moram em Porto Alegre. Aí nós mandava a carta. Botava no correio. Tinha que botar, quase enchia o envelope de selo. Né? Porque às vezes não tinha selo caro, enchia de selo barato, enviava a carta. E você ficava naquela adrenalina. Será que foi? Será que não foi? Será que não tombou o caminhão do correio? Será que chegou? Será que ela recebeu? Será que ela leu? E será que ela gostou das notícias? Mais ou menos em torno de 30 dias depois, chegava o carteiro e trazia a carta de volta. Era assim a correspondência. Hoje, quando nós ligamos para alguém e alguém não atende, já começamos. Puxa vida, por que não atende o telefone? Para que ter telefone se não atende? Você consegue compreender que foi muito abreviado? Foi muito abreviado. Muito rápido. Então, quando você imagina, nós estamos falando de 30 anos, nós estamos falando em uma mudança tão grande de estilo de vida, que é os dias abreviados do fim. Então, nós precisamos ter essa percepção, sim,
Por quê? Porque nós precisamos estar vigiando, para não sermos pegos de surpresa. E hoje nós vamos falar sobre a parte da igreja. Então, semana passada nós falamos dos judeus. Os judeus, na verdade, era tudo literal. E eles precisavam fugir, estar atentos e fugir. Nós precisamos vigiar e orar. Por quê? Porque nós já cremos que Jesus já veio, morreu e ressuscitou e que agora ele vai voltar. Então, agora o que nós precisamos fazer é orar e vigiar para não sermos pegos de surpresa. Então, aquele que está orando e vigiando, aguardando a volta do Senhor, ele não será pego de surpresa. Mas alguns serão. Por quê? Porque não estão orando e vigiando. São filhos? São. São salvos? São. Vão perder a salvação? Não. Mas não serão arrebatados. Então eu gosto desse louvor, que aí ele vem, a igreja será arrebatada. Mas deixa eu contar algo para você. Não é toda a igreja que vai ser arrebatada. É só aquele que está maduro. Esse vai ser arrebatado. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nem todo vai ser arrebatado. Quem quer ser arrebatado, diga amém. Aleluia. Então, todos nós queremos ser arrebatados. E por isso que é tão importante falarmos sobre esse assunto. Por quê? Porque nós temos que ter essa percepção de tempo e vigiarmos para sermos arrebatados. E eu quero mostrar para você muitos dados hoje que apontam para os finais dos tempos. Mas eu quero iniciar falando exatamente sobre 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Onde Paulo, ele está escrevendo para Timóteo. E ele fala a respeito do fim. Ok. Não veio lá? Então, sabe, porém, isto. Nós vamos ler até o verso 5, tá? Nos últimos dias, diga comigo, nos últimos dias. Então, nos dias de hoje, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Não houve nenhuma geração até hoje que os filhos fossem tão desobedientes aos pais. Nenhuma. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Esse poder é dínamos, é o mesmo do batismo do Espírito Santo. Foge também destes. Amém? Você identifica o tempo que nós estamos vivendo com alguma coisa aqui que eu li? Entendeu? Não, parece familiar isso? Parece muito familiar o tempo que nós estamos vivendo. Então, exatamente se nós olharmos para isso, Paulo, ele está dizendo, está escrevendo uma carta a Timóteo e fica registrado na palavra para mim e para você saber, olha, nos últimos dias, nos últimos tempos, seriam tempos assim. E se nós olharmos, o nosso tempo é esse que nós estamos vivendo. Nós fazíamos parte disso. Aceitamos Jesus, cremos em Jesus, a nossa vida foi mudada, transformada, mas o mundo que nós vivemos é esse. Então nós precisamos ter uma percepção sobre isso. E uma percepção do tempo nos traz uma urgência. Precisamos compreender isso. Quando compreendemos o tempo, isso nos leva a uma urgência. Por quê? Porque se nós estamos vivendo dias do fim, se o arrebatamento é algo iminente, se nós precisamos vigiar, então significa também que nós necessitamos de pregar o evangelho a toda criatura, para que muitos sejam salvos. Não poucos, mas muitos sejam salvos. Então nós precisamos ter uma percepção que eu e você hoje, em Cristo Jesus, somos representantes
de Cristo. Então a palavra nos fala em 1 Coríntios capítulo 12, que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, os membros do corpo de Cristo. E nós expressamos Cristo aqui na terra. Eu e você, quando andamos em unidade, e como igreja nós manifestamos Cristo aqui na terra. Então presta atenção, quando você chega, Jesus chega com você. Por quê? Jesus disse em Mateus capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está com você. E ele dá direção a você. E ele é com você. E através de você, aonde você estiver. Então quando eu tenho essa percepção de tempo, eu preciso saber que há muitos que precisam ser salvos. Há muitos que necessitam ouvir o evangelho da graça. Há muitos ainda. E aí essa percepção do fim me mostra que eu não posso me interter demais com as coisas desse mundo. Amém, irmãos? Então vamos lá. E eu quero falar com você hoje sobre 4 sinais espirituais para a igreja a respeito do fim, referente ao arrebatamento. Então, mas para você compreender, assim, de saída, todos os sinais que a palavra de Deus nos fala para o arrebatamento, todos eles já se cumpriram. Todos, absolutamente todos. Então, o arrebatamento é algo iminente e pode ser a qualquer momento, o arrebatamento. Precisamos estar preparados. Amém, irmãos? Diga assim, eu estou preparado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você precisa dizer isso com convicção, irmão. Em nome de Jesus. Não deixe o diabo plantar dúvida em você. Então, isso é real? Claro que é. Olha só, primeiro sinal. João capítulo 24, nós não vamos ler todos os versículos, tá, Jean? Mas eu vou dizendo para você o que nós projetamos. Mateus capítulo 24, do verso 3, ok? Até o verso 31, está se referindo a Israel. Do verso 32 em diante, se refere à igreja. E aí o Senhor responde a terceira pergunta: qual será o sinal da consumação dos séculos? E ele começa a falar sobre a figueira. Ele diz, vede, o sentido de olhar para a figueira. E ele começa a falar sobre a figueira, porque a figueira aponta para Israel. Então eu quero ler alguns versículos para você entender sobre isso. Jeremias capítulo 24, versos 2, 5 e 8, nos falam sobre Israel sendo a figueira. Diz assim, tinham cesto figos muito bons, como os figos temporão, mas o outro ruim, de tão ruim que eram, que não podia se comer. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel, no verso 5, do modo por que vejo estes bons figos, assim favorecei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, como se rejeita os figos, no verso 8, ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e aos seus príncipes e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra como aos que habitam na terra do Egito. Então veja bem, a figueira é um símbolo de Israel. Então, quando o profeta Jeremias ele fala, e ele está liberando profecias sobre Israel, ele faz algo simbólico com os figos, que vem da figueira. Quando Jesus também passa por uma figueira e amaldiçoa a figueira, lá em Mateus capítulo 21, onde o Senhor diz, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, o Senhor estava falando, mostrando isso à figueira, por quê? Porque havia judeus que tinham aparência, mas não tinham realidade. Tinham aparência, mas não tinham frutos. Então ele chega numa figueira, onde deveria ter os frutos temporões, e não havia.
e então ele amaldiçoa. Por quê? Porque deveria estar dando frutos, deveria ter uma realidade, mas não tinha. Então, quando ele fala isso, ele está mostrando para Israel, para alguns, na verdade, principalmente para os fariseus, que eles tinham aparência, mas não tinham realidade. Por isso que quando Jesus, ele fala com os fariseus em determinado momento, ele diz, porque vocês são como sepulcros caiados. Mas ele estava falando isso para todos? Não, ele está falando isso para os fariseus, que tinham aparência de piedade, aparência que sabiam, mas por dentro tinham morte. Por isso que ele usa a expressão sepulcro. Então, sepulcro é um túmulo, ok? Bonito por fora, mármore, pedra, talvez cal, tinta, muito bonito. Mas dentro tem o quê? Morte. E é sobre isso que ele está falando. Então, quando a palavra se refere à figueira, ela está se referindo normalmente a Israel, ou a justiça própria, que tem aparência, mas também não tem fruto. Sabe qual é o problema da justiça própria? É quando eu acredito que eu posso fazer na força do meu braço, sem Jesus. E porque eu faço, porque a pessoa faz sem Jesus, tem aparência, parece bom, parece ter tudo certo, mas não tem fruto, porque é na justiça própria. Por isso, irmãos, a palavra nos diz também, vou abrir alguns parênteses aqui no meio. A palavra nos diz que pelos frutos conheceremos as árvores. Jesus está dizendo isso. Diz, pelos frutos conhecerão as árvores. Árvore boa, fruto bom. Árvore má, fruto mau. Por isso, antes de fazer qualquer julgamento sobre pessoas, sobre qualquer coisa que for, cheque os frutos. Cheque os frutos. Por quê? Porque os frutos falam. Jesus está dizendo a maneira que nós podemos conhecer. Ele está dizendo que conhecemos pelo meio dos frutos. Veja os frutos. Confere os frutos. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer para termos a percepção do tempo do fim. Então não se leve por qualquer ensino. Chegue os frutos, chegue a verdade, chegue a palavra. Paulo nos relata que quando ele desce à igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso vai consultar a palavra. Paulo se levanta e ele prega, e a igreja, as pessoas que estão reunidas, vão lá para as escrituras, ver a lei, ver os profetas, para ver se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo. Então cheque a palavra, cheque se é verdade, cheque se é real. Então, quando você vem para o culto, traga a sua Bíblia. Veja se está certa a referência. Você vai para a célula, leve a sua Bíblia, cheque, veja, analise, estude, vá numa célula. Porque normalmente os líderes de célula colocam a célula no grupo de WhatsApp da célula. Se você não está no grupo de WhatsApp de uma célula, vá a uma célula, diga para o líder, eu quero estar nesse grupo tão seleto. Por quê? Para que você veja, aí você vai pegar o estudo da célula, pega a palavra, estude por você mesmo, vê se está de acordo, vê se é verdade, vê se é a palavra de Deus mesmo, cheque, se entende? Para que você saiba que aquilo que nós estamos pregando e ensinando é a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus, amém? Bom, mas quando o Senhor está falando sobre a figueira, Ele está dizendo o quê? Que a figueira também passou por um longo período de inverno, que foi até 1948, e não teve nem folhas, e nem frutos, e nem nada. Porque foi o tempo que Israel não existia. 70 anos depois de Cristo, Israel foi sitiado, o templo destruído, e os judeus foram espalhados para o mundo todo, e Israel deixou de ser nação. Então não tinha nada. Mas em 1948, Israel começa a ser restaurado. Significa que agora o inverno cessou. A primavera aponta para o arrebatamento. Significa que agora houve os primeira brotação, primeiras folhas e os frutos temporões, que apontam para o arrebatamento. Mas haverá o verão. E o verão é onde tem a colheita de figos. E aí aponta para o reino que começará. Por isso, quando você olha para Israel,
Você precisa ter essa percepção. Em 1967, complete-se essa profecia que o Senhor fala sobre Israel. Porque em 1967, na guerra conhecida como 6 Dias, Israel derrota 3 reinos e toma Jerusalém de volta. E se torna a capital de Israel novamente. Então agora a figueira brotou. Os frutos temporões somos nós. Somos a primavera. Está pronto para arrebatamento. Você consegue compreender? Mas falta ainda o Monte das Oliveiras, que é onde será construído o templo. Falta, então, essa parte para que toda a profecia se cumpra. Mas deixa eu te falar um negócio. Essa parte, ela não fala que vai ser antes do arrebatamento. Ela acontecerá, mas provavelmente depois do arrebatamento, quando o anticristo se levanta e faz o sinal de paz com Israel. E então, é nesse tempo que o templo será reconstruído. Aonde? No Monte das Oliveiras, que é da onde o Senhor vai voltar, exatamente de lá. Bom, no verso 34, o Senhor diz que não passaria essa geração sem que tudo se cumprisse. Então, essa geração, ela pode ser entendida de 3 maneiras, ok? A primeira maneira que ela pode ser entendida, que o Senhor está dizendo, olha, não vai passar essa geração até que o início disso aconteça, que seria então a destruição de Israel 70 anos depois de Cristo. Mas eu acho que é o menos provável. Isso. A segunda acredito que o Senhor esteja falando sobre a figueira, sobre a geração que vê tudo isso acontecer, que vê essa geração, então seríamos nós. Por quê? Porque a grande maioria de nós hoje que estamos aqui, nascemos depois. Significa que quando você nasceu, você geração, que quando você nasceu, a figueira já estava restituída, e já tinha as folhas, e já tinha os brotos, porque ela já existia. Isso tudo, que acompanhamos isso tudo. Então, nós somos essa geração. E aí, nós podemos juntar com isso, que estamos vivendo também no início do 3º milênio. Estou no início do 3º dia. O sinal, quando os irmãos e os discípulos e aqueles que estão próximos de Jesus, ele era o Messias, ele diz, não se lhe será dado outro sinal a não ser o de Jonas. Jonas é um sinal. Então qual é o sinal de Jonas? Ele ficou no 3º dia, ele foi cuspido para fora. Aí quando você vai lá para 2 Pedro, você entende que a palavra de Deus diz que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como... Significa que se o Senhor Jesus, ele ressuscitou no início do 3º dia, ele retorna no início do 3º milênio. Significa que se o sinal é de Jonas, então Jesus ficou 3 dias morto, mas ao 3º ele ressurgiu. Então significa que Jesus, ele se ausentou. Quando ele diz que se ausentou fisicamente, enviou o Espírito por 3000 anos. E no início do 3º milênio, ele volta. Você está conseguindo compreender? Você entende o tempo profético que nós estamos vivendo? Então significa que a geração que está vendo tudo isso se cumprir, mas até 1999
Jesus poderia voltar? Poderia acontecer o arrebatamento? Não. Por quê? Porque nós não estávamos no início do terceiro milênio. Não estávamos no terceiro. Mas agora nós estamos. E, incrivelmente, já estamos no final do ano de 2024. Então, você vê que tudo isso aponta para nós estarmos vivendo. E aí, no verso 36, o Senhor diz que a respeito do dia e da hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Evidentemente, nós devemos lembrar que o Senhor Jesus, na posição de Filho do homem, não sabia. Mas hoje ele foi glorificado. Então Jesus sabe. E Jesus tanto sabe que o Espírito dele convenceu você para que você estivesse aqui hoje. Para te lembrar, eu estou voltando te buscar. O tempo pode ser ruim, o mundo pode ser mau, mas eu estou voltando para te buscar. Então, você precisa ter essa percepção. Nós precisamos ter essa percepção dos dias que estamos vivendo. Bom, segundo, é o sinal de Noé, que está entre o verso 33 a 39. Ele diz, nos últimos dias será como nos dias de Noé. Então, a condição humana, ela será como nos dias de Noé. Nós precisamos fazer um paralelo sobre isso, ok? E como que viviam as pessoas no tempo de Noé? Elas viviam por causa dos prazeres e do dinheiro. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia chegou que a porta da arca se fechou. Então, eles queriam ouvir de Deus? Não queriam. Eles queriam ouvir que viria um dilúvio? Não queriam. Queriam estar atentos? Não queriam. O que eles queriam? Eles queriam dinheiro. Eles queriam trabalhar. Eles queriam ter recurso. Eles queriam ter prazeres carnais, que são transitórios, que são passageiros. Eles não estavam prestando atenção no tempo. Estavam distraídos. E aí agora passou, porque a porta se fechou. Noé foi salvo, ele entrou na arca. Ele passou pelo dilúvio? Sim, mas dentro da arca. Então presta atenção. Parte da igreja é arrebatada. Mas mesmo aquele que não for arrebatado, ele será guardado no dia da grande tribulação. Vai sofrer perseguição do anticristo, mas será guardado da ira do Senhor. Amém, irmãos? Mas não se preocupe hoje com a grande tribulação. Só se acontecer o arrebatamento você ficar. Aí você se preocupa. Mas se você subir, está tudo certo. Por isso que agora, então em qual tempo? Presta atenção, irmãos. Qual o tempo que nós estamos vivendo, então? É o tempo de nós obedecermos a Deus, como filhos. Esse é o tempo. Por isso que Jesus, ele diz, nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus, em nenhum momento, ele diz que ele veio para fazer a vontade dele. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, veja bem, se Jesus veio para fazer a vontade do Pai, nós devemos fazer a vontade do Pai. E você sabe que aquele que vai ser arrebatado é aquele que vai reinar com Jesus 1000 anos. Como será esse reino? A palavra diz que é a boda do cordeiro. É um casamento. No casamento tem o quê? Festa. Serão 1000 anos de festa com Jesus. Aleluia. Eu gosto de festa. Você gosta de festa, irmãos? Então não perca. Dia 20 nós vamos ter uma grande festa aqui, hein? Aleluia. Você fala em festa, você fica faceiro, né? Eita, glórias. Você entende? Presta atenção aqui. É dessa maneira, sim, será como nos dias de Noé, sim. Mas eu quero citar pelo menos 7 coisas. 7 características. Primeiro, depois do nascimento de Enos, é que passaram a invocar Jeová. Antes de Enos, eles adoravam Deus Criador. Mas depois de Enos, eles começaram a
adorar a Deus como Salvador. Como um Deus Salvador. Então, essa é uma característica que se aponta nesses dias. Por quê? Porque as pessoas não são anti-Deus, são anticristo. Então, o espírito do anticristo, ele já está operando. Então, haverá o dia que terá o anticristo. Mas o espírito do anticristo já está operando. Então, você vê que as pessoas, quando você vai falar, elas não são anti-Deus. Deus você pode falar em todo e qualquer lugar, de toda forma. Mas quando você fala, Jesus é o único caminho. Não, peraí. Não é bem assim. Nós precisamos respeitar o que as pessoas acreditam que levam a Deus. Sim, é verdade. Então, quantas vezes talvez você já ouviu em determinado momento da sua vida, não, mas não existe um só Deus? É verdade. Quando a pessoa me diz, mas não existe um só Deus, eu digo, você está coberto de razão. Há um só Deus mesmo. E vou te contar mais, só tem um caminho também. Não são dois. Quando você diz isso, não, peraí. Então você está dizendo que aquilo que eu estou fazendo é errado? Mas se você disser que sim, você é um intolerante religioso. Porque o problema é o quê? Cristo. Cristo. É a mesma coisa. É o mesmo tempo. Você entende? Muitos naquele tempo rejeitaram quem? Deus como Salvador. O Jeová. Hoje rejeitam quem? A Jesus. Então presta atenção, filho. As pessoas, elas vão rejeitar você em algum momento. Vão. Toda vez que você se posicionar em servir Cristo, amar a Cristo, as pessoas elas vão acabar rejeitando você. Em algum momento elas vão te chamar de fanático. Em algum momento elas vão te chamar de intolerante. Em algum momento elas vão dizer então que significa que só tu tens razão. Quando a pessoa só diz então só tu tens razão, eu digo eu não tenho razão nenhuma. A Bíblia tem toda. Mas em algum momento vai chegar. Por quê? Porque quando você se posiciona por Cristo, é isso que acontece. Porque vivemos nos dias de Noé. Amém? Segundo, em Gênesis capítulo 4, verso 19, a palavra de Deus nos menciona várias mulheres. E os nomes delas são significativos, principalmente 3. Ada significa ornamento. Zilá significa aparência. E Naamá significa encanto. Significa que elas eram belas e frívolas. Veja, quantas mulheres gastam hoje em beleza e roupas é sem precedentes. Se você for pegar um estudo, tem 2 ramos que são os que mais crescem. E essa é outra percepção que você precisa ter ao fim. Presta atenção, não somos contra as mulheres se vestirem bem, eu acho que elas precisam. Você, marido, invista na sua mulher. Compre roupas novas para ela. Pague o salão de beleza para ela. Compre calçados novos para ela. Em nome de Jesus, invista na sua mulher. Aleluia. Mulher, edifique seu lar. Seja submissa ao seu marido. Entendeu? Faz com que a missão dele seja bem sucedida. Sendo submissa. Aleluia. Mas parece que mas só aí já está bom. Só até aí já está bom. Entendeu? Se ela potencializar o teu chamado, marido, já está ótimo. Entendeu? Então veja bem, mas não somos contra, acreditamos que a mulher precisa se vestir bem, sem dúvida nenhuma, fazer isso. Mas você sabe que tem 2 ramos que mais crescem na indústria. A indústria de pet é a que mais cresce. Porque as pessoas estão substituindo pessoas por animais. 57%. Alguém trabalha com isso. Entendeu? Mundial, né? 50%, 57% da população mundial. Como tem crescido a indústria de pet. Então, hoje, estão comparando animais com pessoas. E o segundo ramo que mais cresce é cosmético. Entendeu?
vestimento, perfumaria e cosmético. Por quê? Porque nós vivemos esse tempo aqui, exatamente isso. Amém? Terceiro, Gênesis 4 menciona sobre a edificação de cidades com artistas e músicos. Hoje, 60% da população mundial vive em grandes cidades. Isso é um sinal profético. Por quê? Porque você sabe que também, quando as pessoas passaram a habitar em cidades grandes, a maldade, a iniquidade, a impureza, a perversão aumenta deliberadamente. Muito mesmo. Então, tudo isso, nós estamos falando dos dias de Noé, um comparativo com os dias que nós vivemos hoje. Antes do dilúvio, havia duas linhagens também. Quarto, duas linhagens na terra, filhos dos homens e os filhos de Deus. Os filhos de Deus, em Gênesis 6, são anjos caídos. E eles se misturam, com a raça humana e inicia-se uma nova raça, que é a raça de Nefilins. Quando você for ler lá, você vai perceber que os Nefilins eram porque anjos caídos não guardaram a sua forma original, e tiveram relações com as mulheres e nasceram uma nova raça, que é os Nefilins. E quando Deus ele prepara então o dilúvio, ele prepara a arca e a salvação, é porque os únicos naquele tempo que não tinham sido misturados com a raça de Nefilins tinha sido Noé e a sua casa. Eram os únicos que eram totalmente humanos ainda. E aí então, por isso que o Senhor salvou a raça humana, pensando na salvação de Jesus, na salvação através de Jesus. Bom, quando nós olhamos para isso, nós também podemos perceber que hoje há muita manipulação genética e clonagem também. Então, eu nem sei, mas foi por volta de 1900 e alguma coisa, eu acho, que teve uma novela chamada Clone. Alguém me ajuda na data? Eu sei que você não assiste mais, você está liberto. Nós estamos falando disso há muito tempo, né? Eu não sei, mas há muito tempo atrás. 2001. Olha só, há 24 anos atrás, 23 anos atrás. Então, foi a primeira vez que clonaram. Saiu uma novela chamada Clone, porque tinham clonado uma ovelha. Agora, deixa eu te falar, aquela ovelha que foi clonada era uma criatura de Deus? Não. Era algo genético, criado em laboratório. E depois você acha que agora parou? Não, e depois eles clonaram mais um boi, e aí depois não sei mais o que lá, e sumiu. Você nunca mais ouviu falar, pelo menos não se fala mais em noticiários. Mas as últimas notícias que eu tive, em torno de 5 anos atrás, eles já haviam clonado o macaco, que é o último DNA, depois o ser humano. Então, o ser humano é o DNA mais difícil de ser quebrado, depois do macaco. Do macaco, 5 anos atrás, eles tinham divulgado que já tinham clonado. Então, eu acho que eles já tinham clonado há muito tempo atrás. Provavelmente, hoje, já devem estar clonando pessoas. Então, vivemos um tempo assim, vivemos também. Você está conseguindo compreender? Amém? Bom, Gênesis 6:1 diz que a população do mundo começou a se multiplicar, que era no tempo de Noé. Vivemos um tempo profético, porque já somos mais de 8 bilhões de pessoas em todo o mundo. Nunca houve tantas pessoas como existe agora. Tempos proféticos. Sexto, em Judas, no versículo 14 e 15, diz que Enoque profetizou a vinda do Senhor, mas a sua pregação ela foi ignorada pelo mundo. Hoje nós temos uma situação muito igual. As pessoas ouvem a pregação do arrebatamento e da volta, mas muitos acham que é só um folclore evangélico. Todo mundo fala sobre o arrebatamento e que Jesus vai voltar, mas vai saber se é verdade. Está sendo pregado isso. 2000 anos que Jesus está voltando e ainda não voltou. 2000 anos que vai acontecer o arrebatamento e não aconteceu.
Eu quero dizer para você que nós estamos 2000 anos mais perto. Isso já chega a me apavorar. Então você veja que tudo isso está muito próximo. Mas muitas pessoas ignoram isso. Acho que não. Nem vai acontecer, talvez, saber quando. A gente não sabe quando, realmente, não temos como saber. Mas ignoravam, exatamente como nos dias de Noé, estão ignorando hoje. E sétimo, é onde os filhos de Deus, né, nós também falamos no anterior, se uniram aos homens, criando uma nova raça. Isso nos fala como um tipo de bruxaria, podemos dizer. Hoje, muitos dos nossos adolescentes, juvenis, né, crianças, veem filmes onde os heróis são feiticeiros e bruxos. Então, livros, por exemplo, como Harry Potter, é um best-seller vendido, onde o cara é um bruxo do bem. Então, você entende que vai sendo enganado uma geração. Então, será como nos dias de Noé? Sim, estamos vivendo esses também. Meu irmão, você está compreendendo? Bom, terceiro, não sei se vai dar para ver os 4, mas pelo menos 3. O arrebatamento é antes da vinda do Senhor. Então você consegue perceber que a vinda de Jesus, ok? Ela terá 2 aspectos. Podemos dizer que 2 momentos, 2 aspectos. Um oculto e um às claras. O arrebatamento é antes da vinda. Então, onde o Senhor vem terceiro céu sobre as nuvens, fica sobre as nuvens, segundo céu, e a igreja é arrebatada, parte da igreja é arrebatada, se encontra com Cristo nos ares. Isso é antes da grande tribulação, certo? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, onde todo olho verá, que será depois da grande tribulação. Então, do arrebatamento, nós não temos muitos sinais. Só temos, na verdade, o da figueira. E por isso que nós precisamos estar vigiando. Mateus, capítulo 24, do verso 40 e 41, diz assim: então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Bom, então significa, no contexto que nós estamos lendo, ou então, significa naquela hora, naquele momento. Então significa que as pessoas aqui, elas são cristãs. Não pode ser um ímpio, ok, com um cristão. Por quê? Porque o Senhor jamais pede para que um ímpio esteja vigiando. Porque o ímpio nem crê ainda em Jesus. Ele não crê em Jesus. Como que o Senhor pode dizer para alguém que não crê, esteja vigiando? Não tem. Então, quando ele diz que devemos estar vigiando, ele está falando para os cristãos. E ele está dizendo, olha, estarão 2 no campo. Um será tomado e ficará outro. É o mesmo público. Então, ele diz o seguinte, de 2 que estão lá, aparentemente fazendo a mesma coisa, um está maduro, um está vigiando e o outro não. Naturalmente, olhando, não vemos a diferença. Mas no dia do arrebatamento vamos perceber. Exatamente isso. É isso que o Senhor está nos falando. Então o Senhor, Ele nos fala o quê? Que no mundo, as pessoas elas estão embriagadas com as coisas do mundo. Elas estão alheias às coisas de Deus. Elas conhecem a história de Jesus, sabem que existe um Deus, mas elas não querem. Mas você não. Você é aquele que deixou ser encontrado por Jesus, amém? Você é aquele que quer saber das coisas de Jesus, amém? Aleluia. Então veja bem, é para mim e para você. E ele está dizendo, olha, que nós precisamos estar vigiando, para nós não perdermos o tempo, o time, que isso tudo vai acontecer. Bom, mas para nós estarmos vigiantes não significa que nós precisamos virar monges e nos retirar e agora não fazer mais nada. Não. Veja que quando o Senhor faz o comparativo com o tempo de Noé, as pessoas só queriam seus prazeres e dinheiro. Só isso.
Mas agora, quando ele fala sobre vigiar, os dois estão trabalhando. 2 estão no campo e depois 2 estão no moinho. Então significa que nós podemos trabalhar vigiando. Por quê? Porque lá onde você está, o Senhor envia você para pregar o evangelho. Então, quando você vai fazer a sua oração, você sabe o nome dos seus colegas de trabalho. Você diz: Senhor, eu quero salvar o João, o Pedro, o Tiago, a Glória, a Jussara, a Maria. Senhor, em nome de Jesus, são meus colegas de trabalho, eu oro por eles. Peço que o teu Espírito os convença da verdade. Você está fazendo isso. Aí lá no seu trabalho, você é a expressão de Cristo. Lá no seu trabalho. Quando te dão uma pedrada numa face, você faz o quê? Dá outra. Mas não é para atacar outra pedra, é a face de Cristo, irmãos. Qual é a face de Cristo? Onde você não retruca no mesmo nível, onde você não xinga da mesma maneira, porque você é alguém dócil. As pessoas lá no seu serviço, lá onde você trabalha, na escola, no seu convívio, estão todas preocupadas com crise financeira, com falta de recursos. Você está em paz, porque na casa do Pai sempre tem novilho cevado. Você entende? Que você consegue compreender, você está vigiando. Por quê? Porque você está atento ao tempo. O pessoal do louvor já pode subir. Está atento ao tempo que você está vivendo. E você quer pregar o evangelho. Você não está iludibriado com as coisas do mundo. Essa é a condição para o arrebatamento. Então, pastor, todos serão arrebatados? Não. Por quê? Porque se a condição para ser arrebatado fosse só você nascer de novo e ser salvo, por que o Senhor estaria dizendo que nós precisaríamos vigiar? Eu não preciso vigiar. Então, se uma vez que a palavra de Deus diz que uma vez filho, filho para sempre, uma vez que eu nasci de novo, eu sou salvo para sempre, a palavra de Deus diz isso e é nisso que nós cremos, e essa seria a condição para que eu seja arrebatado, para que eu preciso vigiar? Mas Jesus disse que eu preciso vigiar. Então significa que para mim ser arrebatado, eu tenho uma condição: vigiar. Para que o dia não nos pegue de surpresa. Então, quando nós olhamos para o contexto, fica claro que as 2 mulheres e os 2 homens são salvos. Mas que alguns salvos também passarão pela grande tribulação. Sabe, irmãos, eu queria ter falado, mas não me deu tempo, sobre o 2 Timóteo. Também, quando Paulo ele fala, ele diz que nos últimos dias, muitos seriam enganados, porque teriam comichões no ouvido, e procurariam ouvir coisas que lhe agradassem, ensinos que só lhe agradassem. Nós também vivemos esses últimos tempos, onde você pode procurar no YouTube aquilo que te agrada. Às vezes as pessoas elas nem estão interessadas na verdade do evangelho. Elas querem procurar no YouTube, no Instagram, sei lá onde, em tantos lugares, pessoas que dizem aquilo que ela quer ouvir, não a verdade do evangelho. Então, veja bem que nós vivemos esse tempo, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Por isso, sempre peça a luz da palavra, para que você compreenda o tempo, a palavra, para que você não seja levado por qualquer ensino, por qualquer falácia. Cheque as escrituras, cheque a palavra. Você tem o Espírito dentro de você. Nós não seremos enganados, porque o Espírito Santo não deixará. Amém? Tem essa convicção. Quero que você se coloque de pé. Vou parar meu cronômetro.